Então n vale 17, são 17 vértices, né? Então é 17 aqui. Aqui é o número de diagonais de cada vértice, 17 menos 3, certo? E daí eu fazendo essa multiplicação eu tenho o dobro, daí eu divido por 2 então. Ficou 17 vezes 14 dividido por 2, dá 238 dividido por 2. Olha só que interessante, que número bonitinho, número de diagonais num vértice de 17 lados, 119. Logo, um polígono de 17 lados tem 119 diagonais. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Desafio. Existe um polígono que possua cento e cinquenta diagonais? Será que existe um polígono que possua 150 diagonais? Vamos ver. Ó, número de diagonais. Acho que aqui eu vou ter que ajudar vocês em alguma coisa. Tá? O número de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2. Tá bem? Então, número de diagonais eu quero que seja 150. Existe um valor, em outras palavras, eu estou perguntando para vocês, ó, existe um valor n que produz 150 diagonais? Então, se o número de 150 é igual a algum n, qual é a restrição mesmo? N tem que ser um número natural, tal que n tem que ser maior que 2, tá? Vamos ver se existe um polígono de 150 diagonais. N vezes n menos 3 dividido por 2. Tá? Resolvendo essa equação aqui, é o valor de n que eu quero resolver. É um probleminha aqui, eu vou tentar dar uma jogada aqui para a gente tentar resolver isso aqui. Tá? O 2 dividindo aqui, ó, vai fazer 2 multiplicando do outro lado. Tá? Já vamos multiplicar então. 300 de Esparta não. N menos 3. Existe um produto, a gente pode resolver assim, ó. Existe um produto entre dois números naturais maiores que 2, de forma que esses números naturais aqui, ó, multiplicados, presta atenção aqui, gente, porque a gente não consegue resolver isso aqui assim, ó, de uma forma tão direta. Ó. Eu quero o produto de dois números naturais, só que a diferença entre eles é 3. A diferença entre esses dois números naturais é 3. Ó. Um é n e o outro é n menos 3. Então, se eu pegar o 17, por exemplo, o outro tem que ser 14, só que o produto deles tem que dar 300. Será que existe dois números que a diferença entre eles é 3 e quando eu multiplicá-los dá 300? Olha só como é que a gente vai resolver isso aqui. Essa eu não acredito. Olha só, eu vou ver os divisores de 300. Exatamente, todos os divisores de 300 e aos pares. Porque os divisores de 300 eles são números naturais, eu vejo todos. E daí eu verifico aos pares se existe um par que a diferença entre eles seja 3 unidades. Entendeu qual é a jogada? Que louco, né? Ó, vamos os triviais primeiro, tu lembra disso, né? 1 e 300. 1 vezes 300, 300. A diferença entre eles não é 3. 2 e 150. A diferença deles é 3? Nem pensar. 3. 100. Ok? Não. 4. Quanto é que dá? 75. Diferença entre eles? 5. 60? Me ajuda. Não deixa eu errar. Diferença? 5 vezes 60, 300. E a diferença entre eles? Não dá 3. 6 dá, né?
Quanto é que dá 3? 6? 50. Ah, não. 7 não dá. 8 dá? Também não, porque 4 dá 75, então 8, 75 não dá por 2, né? Então 8 não dá, 9 dá. 3 dá 100, 100 não dá por 3, então 9 não dá. 10 dá. Dá 30. 11 não dá. 12. 12 dá. 12 dá 25. Aqui, ó. Diferença 20. Diferença. Quanto é que é a diferença aqui? 13? 13. Eu quero a diferença 3. 12. 13. Não dá. Né? 13 não divide 300. 14. Se 7 não divide 300, 14 não vai dividir. 15 divide. Olha. Sim, né? Ou eu posso pegar aqui. 15 divide 300. Tá? Ó. É só dividir 60 por 3, tá? 20, né? 15 vezes 20 dá 300. A diferença deles? Sim. 15. 16 divide? Não. 17 divide? Não. 18 divide? Não. 19 divide? Acho que não. Não, né? 20 divide? Divide. 19 não divide 300. 20 divide? Não. Não existe. Eu fiz outro quadrinho. Eu sabia que não dava, mas eu não. Como é que tu sabia que não dava? Porque eu tentei fazer uma aproximação do número, tá? Aham. Se antes de 17 próximo de 19, eu tentei pular pro próximo. E pro próximo. E eu vi. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu vi que o resultado. Sim, por aproximação. Exatamente, por aproximação, sim. A gente pode fazer isso mesmo. Porque a tendência é aumentando o número de vértices, aumenta o número de diagonais. Mas existe um detalhezinho aqui, né? A gente tem que ver. No ano que vem, no final do ano que vem, se Deus quiser, a gente vai verificar como é que é o comportamento das soluções disso aqui. Isso é interessante, porque daí isso que tu está falando, a gente vai aplicar para o comportamento das soluções de algo como esse tipo aqui. Né? Daí mesmo sem saber os valores, tu pode afirmar isso que tu está tentando afirmar agora, que é verdade. Aumentando o número de diagonais, vai aumentar aumentando o número de vértices, vai aumentar o número de diagonais. Porque poderia acontecer, e acontece, né? Se tu pegar o comportamento disso aqui, ó, das soluções desse negócio aqui, para qualquer valor de n sem restrição, vai existir alguns valores que tu aumenta o valor de n sem a restrição, tá? Daí entra número quebrado, entra número que tu quiser ali, né? Até negativo. Que tu vai aumentar o número n ali e o número d vai diminuir. Acontece. Tá? Porque, só para tu ter uma ideia, porque isso aqui, ó, funciona as soluções, até agora a gente está vendo soluções de sistemas de equações que são retas, né? Esse tipo de solução aqui, ó, é um tipo de solução assim, ó. Tá? Para qualquer valor de n, para qualquer valor de n, seja ele real, não precisa ser natural, tá? O tipo de solução é uma curva, assim, tá? E daí a gente vai poder afirmar isso que tu está falando. Mas se a gente aplica a restrição, a gente fica só com um braço das soluções, só esse braço aqui, ó, das soluções, quer dizer, nem essa parte de baixo aqui, mas uma parte crescente, tá? Da curva, tá? E realmente, e é isso mesmo, vai valer isso, ó. Se eu não errei os meus cálculos, tá? Se eu não, o que a Giovana fez? Ela pegou assim, ó, 17 deu 119. 119. Vamos pegar 18. 18 vezes 15, né? E dividido por 2. Isso aqui dá 9 vezes 15. 10 vezes 15. Bom, 10 vezes 15 dá 150, né? 9 vezes 15 não vai ser 150. É isso que era o nosso problema. Depois
Depois tu pega 19 vezes 19 menos 3, 16 dividido por 2. Isso aqui dá 19 vezes 8. E quanto é que dá 19 vezes 8? 80 mais 72. 80 mais 72 mais 9. Desculpa, eu não entendi. Tá, vamos lá então. 80 com 72, 152, ó. 2 aqui, 15 aqui, né? Isso. 152. 80 mais 72. 152, né? Passou, ó. Passou de 152. Se eu pegar um polígono de 20 lados, com certeza vai dar mais do que 152, tá? Porque nessa região aqui, os valores de n, quanto maior o valor de n, maior o valor. Mas isso é interessante. Só vai poder afirmar isso que tu está dizendo ali, essa tua intuição. É uma intuição que tu tem, tá certo essa tua intuição para essa restrição aqui. Mas se a gente conseguir avaliar o comportamento dessas soluções. Isso. Não é simples, vamos dizer assim, ó, é ter isso, a argumentação, é ter ferramentas para poder afirmar, certo? Ferramentas para poder afirmar. Então, muito bem, ó, não existe um número n, não existe n tal que d igual a n vezes n menos 3 dividido por 2 seja igual a 50 sobre essas restrições aqui. Tá? N tem que ser um número natural, N tem que ser maior que 2, não existe um número de vértices tal que o número de diagonais seja 150. Tu não consegue nenhum polígono, tá bem? Muito bem. Então não tem polígono com 150 diagonais. É interessante esse tipo de avaliação também. Tá, mas vamos tentar outro, um menorzinho então, para a gente verificar. Será que existe polígono com 20 diagonais? Existe polígono com 20 diagonais? Bom, N tem que ser natural e N tem que ser maior que 2. Tá? Diagonais é igual a N menos 3 dividido por 2, certo? Ou seja, 20 é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, 40 é igual a N vezes N menos 3. Ó, 40, 2, 20. A diferença entre esses dois números tem que ser 3. Tá? 3 não vai, não divide 40. 4, 10, diferença 6, 5, 8, diferença? 3. Eita! Tá aqui. Não vai ser bom só. Existe! 3 pontos de exclamação. Quem vai ser o N? O N tem que ser o 8, né? Quem não vai ser o N? Quem é o N menos 3? O N menos 3 vai ser o 5. Tá aqui. Conseguimos descobrir então, hein? Olha só que legal. Existe um polígono com 20 diagonais. Que polígono é esse? Quantos lados ele tem? Não. Ele tem 8 lados. Sim, existe. É o octógono. O octógono tem 20 diagonais. Que legal, né? A gente conseguiu fazer em
inverso dessa fórmula aqui, ó. Né? Só pensando aqui, isso aqui vai salvar bastante vocês no ano que vem também. Tá? Principalmente quando vocês quiserem trabalhar com uma fórmula de Bhaskara. Na verdade, a gente está resolvendo uma equação do segundo grau, uma quadrática, tá? Mas a gente não está usando a fórmula, a gente está usando outro critério. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Tá bem? É bem simples, é coisas que vocês já trabalham, né? E a gente queria número natural, então serve bastante para nós isso daqui. Até que horas vai a nossa aula? Até 10h25. 10h25. Agora, próximo assunto vai entrar aqui, ó, a parte de aquilo que a gente falou sobre convexo e não convexo, tá? Pontos interiores do polígono. Tá muito ruim. Eu vou fechar a porta. Segmento todo dentro do polígono com pontos internos, tá? Ou parte fora, né? Então eu pedi para vocês prestarem bastante atenção no que são polígonos convexos e polígonos não convexos. Na verdade, para a gente trabalhar com ângulos internos de um polígono, a gente precisa estabelecer então essa definição de polígonos convexos e polígonos não convexos. Deixa eu colocar aqui para vocês e aí a gente começa a conversar. Polígonos convexos e não convexos. Um polígono pode ser convexo ou não convexo. Uau! Se todos os segmentos de reta que possuem suas extremidades no interior, lá em Passo Fundo, não é isso. Passo Fundo é uma cidade treta, olha assim, é uma baita de uma cidade, né? Não pode ser chamada de cidade do interior, né? Se todos os segmentos de reta que possuem suas extremidades no interior de um polígono tiverem todos os seus pontos, tá, do segmento, né, na região interna desse polígono, então a gente diz que ele é convexo. Na verdade, o convexo ele não é possível através de dois pontos internos nós conseguirmos uma região ou parte, ou é uma região, né, do segmento que seja externa ao polígono, ligando esses dois pontos internos. Num polígono convexo, tu liga qualquer dois internos, o segmento vai ser interno. É o que a gente define como interno. Nenhuma parte do segmento de internos vai dar externo. Nenhuma parte, tá? Então o convexo é isso. Tu pega qualquer, não é dois, pega qualquer dois, certo? Qualquer dois internos e liga sempre o segmento vai ser interno. Então aqui ele mostrou apenas dois, né? Eu poderia pegar outros dois, aqui e aqui. A questão é tu tentar provar, tu tenta provar que ele não é convexo, como? Procurando dois internos, ligando esses dois internos e tendo uma parte externa no segmento. E aqui tu vê que tu não consegue, tu pode ligar qualquer dois. O que tu quiser aqui, ó, tentar ligar aqui nessa pontinha aqui e aqui, sempre o segmento vai ser interno, então esse polígono é convexo. Aqui, qualquer dois internos aqui, ó, produz segmentos internos. Um triângulo, nesse polígono aqui, sei lá, 6 lados. 6, né? 6 lados aqui, esse polígono. Tá? Qualquer dois pontos internos dá uma região interna. Tá? Ô professor, mas olha só, um pouquinho, não parou para pensar, né? E se eu pegar um ponto interno aqui e um interno aqui e fizer um segmento assim?
Bom, isso aqui não é um segmento. Daí tu vai ter que deformar, né, o plano para dizer que isso aqui é um segmento, tá? Então, trabalhando em planos, eu não posso dizer que isso é um segmento, tá? Não tem como. Mas se eu quiser sim como se fosse segmento, não dá, tá? Então aqui, ó, dois internos vai produzir sempre regiões internas. Mas deixa eu pegar um aqui e outro não vai dar. Sempre vai ser interno. Qualquer dois pontos internos dá uma região não, um segmento interno. Isso é o que eu chamo de polígono convexo. Tá? Se existir um segmento de reta com extremidades na região interna de um polígono que possui pontos situados, ou apenas um ponto também, né? Mas pontos, não sei se a gente consegue um ponto, mas tudo bem, acho que não. Mas se consegue um, consegue infinitos, na verdade. Que possui pontos situados na região externa desse polígono, então ele é não convexo. Então aqui a gente tem exemplo de polígonos que não são convexos. Dois pontos internos, essa região aqui, ó, é externa. Fala. E pode se encaixar em não convexo quando um ponto é dentro e o outro é fora? Bom, para classificar convexo e não convexo, só pode partir do princípio de pontos internos. Não pode ser um ponto fora, outro não. Daí tu vai ter que definir outra coisa, assim, né? Se eu pegar um ponto, nem sei se existe uma classificação válida, mas para classificar o convexo e não convexo, tem que partir de pontos internos, não dá para ser pontos mistos, certo? Então aqui, ó, eu consigo vários segmentos que nem todos os pontos são internos, tá? E daí tu poderia dizer assim, ó, tá, professor, mas eu consigo um segmento de dois pontos internos, um segmento de dois internos, que o segmento vai ser interno. Então ele é convexo? Não. Ele é não convexo porque existe, entendeu? Existe forma de dois internos tu ter uma parte externa, uma parte do segmento externo. Não é porque tu consegue colocar dois pontos internos num segmento interno que vai dizer que o polígono é convexo. Então, na verdade, tu tenta mostrar que o polígono é não convexo, procurando dois internos, de forma que parte, ou todo o segmento, ou parte do segmento, esteja numa região externa. Pergunte. Interligar os dois pontos dentro de uma reta, tá? Vou falar mesmo assim, interligar. E daí pode ter vários pontos estudados, tá? Uhum. Tem algum problema se, digamos que uma reta atravessar a outra? Não tem problema, porque tu sempre vai avaliar o segmento aos pares, certo? Se tu pega esse segmento aqui e existe outro segmento aqui que tu está avaliando também, ou tu avalia esse aqui primeiro, depois descarta esse aqui e avalia esse aqui, né? Mesmo que o negócio fique todo riscado aqui, assim, mas é sempre o segmento, tu vai avaliar o segmento em particular, tá? Não interessa se eles vão se cruzar ou não. Aqui, por exemplo, ó, tu consegue outros segmentos, né, com regiões externas. Daí eu mostrei que esse aqui não é convexo, porque eu consegui dois internos e uma região externa, uma parte externa. Não convexo, tá? Eu poderia ligar um ponto aqui, ó. Aqui com um ponto aqui, talvez desse essa região externa aqui, ó. Tá? Um ponto aqui com um ponto aqui dá uma região externa aqui também, tá? Então, segmentos não convexos, polígonos não convexos tem essa particularidade. Então, para a gente falar,
elementos de um polígono. E até para falar de diagonais, né? Então a gente vai falar de polígonos convexos, né? Porque imagina tentar encontrar as diagonais desse polígono aqui. Certo? Olha o que poderia acontecer, né? Tu liga esse vértice aqui com esse aqui, ó, pode dar uma parte externa, né? Certo? Então faz todo sentido a gente falar de diagonais de polígonos convexos. Veja o polígono a seguir e a indicação de seus elementos. Tá? Vértices. 5 vértices. O A, o B, o C, o D e o E. Existem ângulos. Esses ângulos aqui, ó, que estão da parte de fora, eles são chamados de externos. Ângulo externo, externo. É só fazer o prolongamento do segmento aqui, ó. Né? E esse aqui é o externo. E o interno é suplementar do externo. Certo? O interno, todo esse ângulo aqui é suplementar do externo. Ó, o externo aqui, prolonguei aqui, o externo está aqui, o interno é suplementar. Lembra que suplementar, ângulos suplementares somam 180 graus. Ó, prolonguei aqui, esse aqui é o externo, esse aqui é o interno. Tá? Mesma coisa aqui. Prolonguei aqui, esse aqui é o ângulo externo. E o B aqui também, prolongado aqui, externo, esse aqui é o interno. Então os vértices são A, B, C, D, 5 vértices. Quantos lados tem? Vão ter 5 lados, né? Só tu ligar o A com B, os consecutivos, né? A com B, B com C, C com D, D com E com A. E daí tu forma o perímetro do polígono, o contorno do polígono, né? Ó, A com B, B com C, C com D, D com E com A. Tá? Todo o contorno. O contorno, esses segmentos aqui, são os lados do polígono, eles não podem ser chamados de diagonais. Diagonais ligam o vértice a vértices não consecutivos. Né? E daí as diagonais? As diagonais são esses nomes aqui, ó. A com C, A com D, B com E, B com D, C com E, e daí tu pode fazer também E com C, D com B, E com B, D com A e C com A. Só que quando tu fizer isso, tu está repetindo as diagonais, tu está indo e voltando nas diagonais. É a mesma diagonal. Né? Então são 5 diagonais. E os ângulos internos? Daí ele usa essa estratégia aqui, ó. O ângulo está no vértice A aqui, ó. Tá no vértice A, e daí tu pega esses consecutivos aqui como referencial, o E e o B, ó, para indicar o vértice E está aqui, o B está aqui, e o EAB está aqui, então, ó. E, vértice em A, e o B, ó. Daí está falando o interno. Esses ângulos aqui, ó, EAB, ABC, esse aqui é o vértice, é o ângulo interno no vértice B, ângulo interno no vértice C, certo? Ó, Giovana, ângulo interno no vértice D, no vértice E, também indicados simplesmente pelos vértices. Daí os internos, o livro está usando as letras maiúsculas, A, B, C, D, E, respectivamente. Tá? E os externos prolongam os segmentos, os lados, e diz A, B, C, D e E com letras minúsculas. Página 42. Observações, então. Lados são segmentos de reta que limitam um polígono. É o que faz o contorno do polígono. Vértices são os pontos de encontro de cada par de lados consecutivos do polígono. Sim, né? Um vértice pertence a 2 segmentos, a 2 lados. Diagonais são segmentos de reta cujas extremidades são vértices que não pertencem ao mesmo lado do polígono. Faz todo sentido, né? Os ângulos internos são formados por um par de lados consecutivos que contém a região interna do polígono. Pega 2 segmentos consecutivos,
tu tem um vértice indicando o ângulo interno e o externo, são formados pelo prolongamento de um dos lados do polígono e pelo seu lado conceptivo. É bom que se estabeleça uma ordem de prolongamento. O que seria a ordem de prolongamento? Vou mostrar nesse desenho aqui, ó. Tá? Então aqui o vértice A e o vértice B se prolongou nesse sentido aqui, ó. Não se prolongou nesse sentido aqui, ó. BA. Se prolongou no sentido AB. Esse aqui tu fez um prolongamento no sentido horário. Eu acho que o anterior era do sentido anti-horário, mas tu tenta estabelecer sempre uma ordem, né? Ó, sentido horário, de A para B, ó. Tá entendendo? Sentido horário, ó, de A para B. Prolongamento aqui. De B para C, o prolongamento aqui. De C para D, o prolongamento aqui. E depois de D para A, o prolongamento aqui. Deixa eu te mostrar na figura anterior ali, ó. Vamos ver o sentido, ó. Olha aqui, ó. Aqui está o vértice A, aqui está o vértice B. Olha o sentido anti-horário aqui, ó. Tá? Então tu define, na verdade, tu pode definir um sentido para a obtenção dos prolongamentos. Tanto faz. Poderia definir o sentido horário aqui, não tem problema. Tá? Daí tu prolongaria aqui, ó, e esse ângulo aqui seria o suplementar do B. Mas aqui ele definiu o sentido anti-horário, de B para o A, de A para o E, de E para o D, B para o C e depois, por último, C para o B. Tá? Então ele só define um sentido que tu vai fazer os prolongamentos e faz todos os prolongamentos no mesmo sentido. Senão vai dar salada de fruta azeda, que é ruim. Ângulo de um polígono convexo. Relação entre os ângulos internos e externos de um polígono convexo, isso que a gente já sabe, tá careca de saber, pode dar uma olhada aqui. Esses dias eu estava dando uma olhada num vídeo, ele pegou aquelas fotinhos para colocar no YouTube, né? Não sei como é que é o nome daquilo, thumbnails? Thumbnails? Thumbnails. Thumbnails. Só que a gente fala só thumb, entendeu? O thumb. Eu nunca parei para ler ali para ver a pronúncia certa daquilo ali. Thumb. Thumb. E daí eu tava vendo assim, daí aparece assim, porque eu tava mexendo, acho que no computador aqui, e a minha cabeça ficou assim, né, pra câmera assim, daí o YouTube vai falar assim, ó, quer botar essa foto aqui? Gente, uns caminhos assim, uma falta de cabelo assim, que vai chegar, gente, a minha mente continua jovem, mas o meu corpo